Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Informática Didática. Eu sou o professor Davi Barreto e hoje começaremos uma série de aulas sobre orientação a objetos em Java. E antes de começar, eu gostaria de convidá-los a assistir a série de aulas sobre lógica de programação com Java, que por si só já traz uma boa base para quem quer começar a estudar e entender o conceito de orientação a objetos. Eu vou deixar o link da playlist logo abaixo na descrição desse vídeo. Para começarmos então, nós precisamos entender o que significa o paradigma de programação orientada a objetos. Esse paradigma é voltado para a análise e utilização de objetos em nossos códigos que possuem propriedades e valores que se assemelham à realidade. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar com o que a gente chama de classe. E quando a gente utiliza o termo classe, a gente tem que entender que a gente está basicamente classificando algo. Então, por exemplo, um objeto qualquer, uma pessoa, aquela pessoa ali eu estou classificando ela como um ser humano, por exemplo. Aquele gato ali eu posso classificá-lo como um felino, ou aquele cachorro eu posso classificá-lo como um canino. Até objetos mesmo sem vida, como por exemplo mouse, teclado, monitor e etc. E para a gente poder entender, a gente vai utilizar como referência a classificação biológica ou sistema taxonômico criado por Linneu no século XVIII. Isso porque a classificação que ele estabeleceu começa com reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Nesse caso aqui, em orientação a objeto, nós vamos entender todos esses elementos como classe. E para isso, vamos entender o que é o conceito de classe em orientação a objeto. Classe é um conjunto de objetos distintos, porém com as mesmas características e comportamentos. A classe é uma abstração de entidades existentes no mundo real. Então a gente está abstraindo uma entidade, como eu falei anteriormente, né? Um gato, um cachorro. A gente pode estabelecer tudo isso aí como classe. Nós estamos classificando aquela entidade. E quando a gente trabalha com classe, nós vamos definir, ou seja, especificar um elemento vindo dessa classe. E esse elemento nós chamamos de objeto. E o que é um objeto? O objeto é uma entidade do mundo real que tem uma identidade. Objetos podem representar entidades concretas, como um arquivo de computador, bicicleta, por aí vai. Ou uma entidade conceitual, como uma estratégia de jogo, uma política de escalonamento. Então, voltando um pouco ao conceito de classe, quando eu estabeleço uma classe, por exemplo, humano, ou melhor, utilizando uma linguagem um pouco menos técnica, pessoa, eu posso dizer que uma pessoa possui várias características e vários comportamentos, como por exemplo, cor dos olhos, peso, altura, se ela tem cabelo, se ela tem pelo, e também comportamentos como andar, correr, pular, se alimentar, se agachar. Isso é uma classe pessoa. Porém, eu posso criar um objeto a partir dessa classe. Então eu posso criar uma pessoa A, uma pessoa B, uma pessoa C, uma pessoa Davi, uma pessoa João, uma pessoa Carla e por aí vai. Então todas essas pessoas são objetos instanciados pela classe pessoa. Em programação orientada a objetos, chama-se instância de classe um objeto cujo comportamento e estado são definidos pela classe, como eu acabei de falar, né? Uma pessoa Flávia, ela foi instanciada de uma classe pessoa que tinha comportamentos pré-definidos e ela também vai ter esses comportamentos, como andar, correr, pular, ou características como cor do olho azul, cor da pele, cabelo longo, cabelo curto. Dito isto, a gente pode então passar para a parte prática e entender como é que funciona a orientação a objeto. Para isso, eu vou utilizar o Eclipse. Então, eu estou aqui com o meu Eclipse aberto e vou criar a primeira classe. Então, eu já criei uma pastazinha aqui. E aqui dentro dessa pasta, eu vou clicar com o botão direito do mouse, New Class. Vou definir essa classe com o nome de pessoa. E vou clicar no Finish. Criado a classe, eu posso começar a criar agora as características e os comportamentos dessa pessoa. Por exemplo, vou criar aqui uma característica nome, e idade. Vejam que eu estou colocando aqui, ó, o nome, o tipo string, que vai ser um texto,
Idade, o tipo int, que vai ser inteiro, vai ser um número inteiro. Ninguém trabalha, por exemplo, com 17 anos e meio, não é? Então, nesse caso, eu vou colocar um int. Além disso, eu vou criar também uma outra característica chamada carteira. Essa característica vai ser utilizada para definir quanto uma pessoa tem na carteira, ou seja, quanto ela recebeu de salário, por exemplo. Criado então as 3 características, eu poderia criar mais aqui. Posso criar peso, altura, cor da pele, por aí vai, cor dos olhos. Mas por enquanto eu vou trabalhar somente com essas 3. Além disso, eu vou criar aqui agora 2 comportamentos. Um comportamento chamado gasta, onde eu vou estabelecer aqui uma variável valor. Entendo que quando eu utilizo o tipo double, eu estou dizendo que eu estou trabalhando com um número real, ou R$150,50, por exemplo. E aqui eu estou criando um comportamento, ou nesse caso aqui, falando mais precisamente com linguagem de programação, um método chamado gasta. E o que é que esse método gasta vai fazer? Ele vai criar uma variável gastei, vai pegar o valor que tem na carteira, subtrair o valor que foi estabelecido aqui em cima e vai jogar o valor atual para essa variável gastei. Então, por exemplo, vamos supor que na carteira eu tenha R$150 e eu digite aqui no valor o valor de 50. Então eu vou pegar aqui a carteira 150 e subtrair 50, no caso R$100. E esse valor ele vai atribuir a essa variável gastei. E logo após, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a variável carteira e receber o valor da variável gastei. Assim, nesse caso, eu estou atualizando a minha carteira de acordo com o que eu gastei. Se eu gastei R$50 e eu tinha 150, a partir daqui, a partir da execução desse método ou desse comportamento, eu vou passar a ter R$100. Já que eu fiz um método ou um comportamento de gasta, eu vou também criar um de ganha. Uma outra observação, essa palavrinha reservada aqui, void, significa vazio. Isso quer dizer que nesse caso aqui, eu não estou retornando nenhum valor, eu estou apenas fazendo um cálculo aqui e atualizando a variável carteira. Porém, eu posso fazer exatamente tudo que eu fiz aqui de uma maneira bem mais fácil. Eu vou colocar aqui de novo a variável valor. E aqui eu vou colocar, ó, this.carteira mais igual a valor. O que é que significa isso? Quando eu digito this.carteira mais igual a valor, é o mesmo que eu estou digitando isso aqui, ó. This.carteira é igual a this.carteira menos valor. E o que é que significa? Vamos entender aqui, ó. Eu pego a variável valor, eu tenho aqui na minha carteira, vamos supor, R$200, e no valor eu gastei 50. Então, eu vou pegar aqui, ó, vamos entender esse daqui de baixo. Eu vou pegar aqui 200 e vou dizer 200 menos 50 vai ser quanto? 150. Então aqui esse valor vai ter 150 e ele vai pegar esse valor e já vai atribuir a variável carteira, no caso 150. Então quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo basicamente isso aqui, ó. Eu estou pegando o valor que está aqui, somando, eu só errei aqui o símbolo, né? Aqui é menos. Subtraindo e atribuindo o valor do cálculo para dentro dela mesma. Então, isso aqui eu não preciso colocar. Vou dar um Ctrl S para atualizar. Então, eu poderia ter feito essa parte de cima exatamente igual como foi feita a parte de baixo, mas eu vou deixar aqui para efeito de registro. Pronto. Criada então a minha primeira classe chamada pessoa, eu vou agora instanciar um objeto da classe pessoa. Então, aqui em cima da pasta, eu vou clicar com o botão direito do mouse, New Class, e como esse objeto eu preciso inicializar ele, quando eu colocar o nome aqui, por exemplo, pessoa 1,
Eu aqui embaixo vou habilitar essa caixinha aqui, ó, public static void main string args, que é o método de inicialização ou de execução. Então eu vou habilitá-lo aqui, vou clicar no finish, ele já criou aqui. Essa parte aqui, como é comentado, eu posso apagar. E agora eu vou criar o primeiro objeto. Então, por exemplo, esse objeto do tipo pessoa vai se chamar Davi. E eu preciso também determinar isso aqui, ó. Pessoa, new, pessoa. Pronto, eu acabei de criar aqui o objeto Davi. Esse objeto Davi vai herdar todas essas características e comportamentos da classe pessoa. Então aqui embaixo eu vou dizer que o nome dessa pessoa vai ser Davi Barreto. A idade dessa pessoa vai ser 46. A minha idade quando eu estou gravando esse vídeo. E na carteira eu tenho 350. Opa, coloquei um R aqui a mais que não devia existir. Carteira. Pronto. Perceba que o Eclipse ele mostra logo o erro aqui, né? Quando você colocar algo errado aqui. Então, se ele não estabeleceu nenhum erro aqui, nenhum xizinho vermelho, é porque tá tudo ok. Eu já criei a pessoa Davi, estabeleci o nome para ela, a idade e quanto ele tem na carteira. E aí eu vou agora ver de fato aqui no meu console o resultado do que eu escrevi aqui, ó. Eu posso criar aqui um método de leitura de tela. Aí tem um bizu aqui, eu vou digitar sysout e depois apertar Ctrl / de espaço. Ele vai criar o system.out.println, que é um print na tela com a quebra de linha. Esse ln aqui significa quebra de linha. Então eu vou colocar aqui, eu vou começar a fazer umas concatenações. Davi.nome tem atualmente mais uma concatenação, Davi.idade, anos de idade, e tem em sua carteira o valor relativo a, deixa eu dar uma quebra de linha aqui, utilizando aqui o wrap do Eclipse, a real, cifrão, espaço, e aí a concatenação aqui, né, com Davi.carteira. Vou logo dar um Ctrl S aqui e vamos ver se está funcionando. Eu vou apertar aqui no botão Run e ele vai mostrar aqui, ó, Davi Barreto tem atualmente 46 anos de idade e tem um espaço até a mais aqui, né? Porque eu coloquei espaço aqui, então vou tirar aqui esse espaço. Vou de novo novamente, apertar o play. E agora sim, ó, Davi Barreto tem atualmente 46 anos de idade e tem em sua carteira o valor relativo a 350. Vamos trabalhar então agora com os comportamentos de gastar ou de ganhar, né? Como é que funciona? Eu vou digitar aqui, ó, o método gasta e colocar um valor que eu gastei. Então eu vou aqui, ó, aqui embaixo, Davi.gasta. Eu tenho 350, vamos supor que eu gastei 75. Eu vou aqui colocar um outro sysout. Só para colocar mais uma quebra aqui para poder separar um conteúdo do outro. E aqui eu vou repetir esse sysout aqui, esse system.out.println, só para ver o valor atualizado. Então, eu tinha antes 350, ele vai repetir isso aqui porque está aqui em cima, né? E vai dar o valor atualizado aqui embaixo. Vamos lá?
Vou apertar aqui no Run. Ok. Ele está mostrando aqui, ó, tá vendo? O valor relativo a 350 e agora o valor relativo a 275. Por quê? Porque ele pegou aqui o valor e fez aqui o cálculo para subtrair da carteira o valor que foi gasto. E só um detalhe, aqui é ganha, né? Então aqui é mais. Eu tinha colocado menos desde o início, mas aqui é mais. Então vamos lá. Vou salvar aqui. Vou pro ganha aqui agora e vou ganhar uma graninha, né? Que ninguém é de ferro. Então eu vou criar aqui o método ganha, dizer que ganhei 140. Olha que maravilha, tá gordinha minha carteira, hein? Vou repetir o processo aqui. Eu vou copiar esse sysalta com a quebra aqui e eu vou copiar o sysalta de baixo com o valor atualizado. Colei aqui embaixo. Só ajeitar aqui essa indentação para ficar tudo bem organizado. E agora eu vou dar um run para ver se está funcionando. Run. Ok. E tá aqui, ó. 350. Gastei 50, fiquei com 275. Ganhei 140, agora fiquei com 415. Ficou clara a explicação aqui, não foi? Bom, então eu vou encerrar essa primeira aula por hora, para ela não ficar muito longa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo sair e, obviamente, divulgar para ajudar ao canal a crescer. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.